Olá pessoal, eu sou o Rubens e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desenvolver a AD2 de Introdução à Informática referente ao primeiro semestre de 2025. Muito bem, eu vou mostrar a dinâmica que a gente vai utilizar nesse desenvolvimento para que o vídeo não fique tão extenso, né, e que seja uma coisa assim bem ágil. A dinâmica é a seguinte: como é que a gente vai fazer? Bom, no primeiro momento eu vou mostrar para vocês o enunciado da AD2. Em seguida, a gente vai criar uma planilha do zero, e nessa planilha a gente vai salvar, vou preencher alguns dados, mostrar alguns recursos, né, como mesclar título, alinhar colunas, formatar valores, bordas, né, e fazer alguns ajustes. Em seguida, para eu não precisar ficar preenchendo todos os dados da planilha, eu já vou abrir uma versão 1, em que eu tenho os dados todos preenchidos, e aí, a partir daí, eu vou criar as fórmulas. Só que eu não vou criar todas as fórmulas, vou criar apenas algumas fórmulas. Na sequência, eu vou abrir uma versão 2. Nessa versão 2, eu já tenho tudo montado e eu vou apenas explicar para vocês a planilha, como é que ela vai funcionar. Então, só para vocês terem assim, uma ideia, eu vou abrir aqui essa minha primeira versão. Nessa versão, eu já tenho a planilha mais ou menos esquematizada, né? Já tenho todos os valores digitados, ela já está toda formatada. E aí eu vou mostrar só como a gente vai criar algumas fórmulas, tá? De acordo com o enunciado. E aí eu vou apenas fazer uma demonstração, para a gente não perder muito tempo, né? Para a gente poder agilizar aqui o trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma última versão, como eu já havia dito, né? Nessa segunda versão, eu já tenho aqui todo o meu esquema pronto. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu já vou mostrar para vocês como é que eu criei essas fórmulas, mas isso eu vou mostrar explicando a partir das fórmulas já definidas, que eu já montei aqui. Como vocês viram, né, eu já fiz um ensaio, já criei toda essa solução, é exatamente isso aqui, vocês vão ter que fazer. Então, para eu não ter que construir tudo isso aqui do zero, isso aí demandaria muito tempo, eu vou direto ao ponto, mostrar para vocês de forma bem objetiva como é que a gente vai desenvolver isso aqui. Ok? Então, vamos lá. Para começar, eu tenho aqui enunciado. Ele diz para a gente que eu tenho que criar uma planilha eletrônica utilizando o LibreOffice Calc. Muito bem. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou lá no Google, vou vir aqui no Google, eu digito Download LibreOffice, vai aparecer essa primeira opção aqui, ó, é a suíte do LibreOffice, exatamente isso aqui, ó, onde eu tenho https://pt-br LibreOffice. Eu clico nessa opção, ele vai abrir essa janelinha aqui. A partir desse ponto, eu baixo. Interessante que eu baixo toda a suíte, né? Quer dizer, todo o pacote do LibreOffice completo, se você já não tiver isso, né? E aí você vai ter todo um conjunto de softwares necessários, principalmente o Calc, que é o que a gente vai utilizar. Okay? A versão pode ser a última, não tem problema nenhum, eu não vou utilizar aqui a última versão, mas eu não tenho dúvida de que essa versão que eu vou utilizar, ela vai atender ao que vocês forem precisar fazer. Ok? Então, vamos lá. Então, uma vez instalado, eu estou aqui utilizando o Windows, lembrando de que o LibreOffice ele é um software multiplataforma, você pode utilizar tanto no Windows, como no Linux, como no macOS, né? Ele vai funcionar normalmente. Então, uma vez que eu instalei no Windows, quando eu pressiono aqui a minha teclinha Windows e digito aqui, ó, Library, eu estou usando o Windows 11, né? Office, ele já vai me mostrar aqui todos os softwares que eu tenho. Eu vou utilizar o LibreOffice Calc, então eu dou um cliquezinho simples aqui, ele vai abrir. Ele já trouxe aqui para mim, né, toda essa área,
tá? Onde a gente vai criar do zero essa nossa planilha. Então, eu vou pressionar a tecla Ctrl, vou movimentar aqui, ó, o meu mouse, né? E aí ele automaticamente vai aumentando aqui para facilitar o nosso trabalho, para ficar bem legível, né? Então, vamos lá. Vamos agora ao enunciado. Eu tenho aqui o seguinte. Uma vez criada, aberto, né, a nossa planilha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou aqui para o nosso videozinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou salvar. Eu já vou de imediato já salvar essa planilha. Então, de acordo com o enunciado, eu tenho que salvar nesse formato aqui, ó. O nome do arquivo tem que ser AD2 traço, o seu nome traço, o nome do curso. Tá? Então, olha, vou salvar isso aqui, dar um Ctrl C nisso aqui para me facilitar, né? Eu volto aqui na planilha. Deixa eu fechar essa aqui. Vou deixar aberta essa planilha aqui do zero. Eu, por enquanto, vou fechar esses estilos aqui, ó. Depois a gente vai mostrar isso para vocês. Então, eu venho aqui em arquivo, para poder salvar, né, esse arquivo. Clico no menu arquivo, venho aqui na opção salvar como, vou dar um cliquezinho simples. O que acontece? Nessa pasta aqui eu já tenho esses dois arquivos gravados, né? Observem que a extensão que ele vai salvar já é a extensão ODS, que é, inclusive, a extensão que ele pede aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui, ODS. Exatamente esse formato que ele pede para a gente poder salvar. Então, aqui ele já traz o ODS. Então, basta você simplesmente vir aqui, ó, e digitar AD2, aqui no seu nome, você pode colocar aqui, eu vou colocar aqui aluno, né? Aluno, e vou colocar matemática. Pode, não precisa colocar acento, tá? Não coloco acento, mas poderia também, sem problema. Tá? Ponto ODS, eu mantenho aqui, ele já vai salvar com a extensão, salvei e pronto. Então, se eu for lá na pasta, a gente já vai ver aqui que ele criou aqui o AD2-aluno-matemática.ods. Bom, a partir de agora, eu já vou partir para a minha planilha. A questão é a seguinte, de acordo com o enunciado, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar uma planilha que tenha esse formato aqui, ó. Tem exatamente esses dados. Tá? E eu vou preencher alguns dados aqui, esses dados são informados. O enunciado diz que você deve informar dados diferentes. Eu recomendo que você, da primeira vez, utilize esses dados para você checar os valores. E aqui eu verifico que está tudo certinho, né? Os totais aqui estão todos batendo direitinho. Então, é interessante que você utilize inicialmente essa planilha de modelo. Aí depois você altera os valores para não ficar exatamente igual a de um outro aluno, e pode ser que o tutor aí encrenque com vocês, né? De repente tirando ponto, até zerando por conta de achando que você copiou essa planilha de alguém. Ok? Bom, então, a gente vai criar isso aqui do zero. Então, vamos lá. Tem aqui a nossa planilha. Só que eu queria fazer um outro comentário rapidamente, é o seguinte. Aqui, eu tenho aqui todos os critérios, eu tenho, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui. Aqui, ó. Quando eu for criar a minha planilha, vocês vão ver que essas células de totais, eu tenho que utilizar fórmulas para isso. E aqui ele dá toda essa receitinha. Eu não vou ficar lendo isso aqui, porque eu vou ser bem objetivo. Essas fórmulas já estão montadas, então eu não vou precisar ficar lendo. Mas aqui ele mostra exatamente como é que você tem que fazer. Por exemplo, total da receita bruta. Soma a receita bruta dos 4 trimestres. Então, eu tenho aqui, nessa planilha, eu tenho 4 trimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o total da receita bruta é o somatório dos 4 trimestres. A média de receita bruta já seria uma outra fórmula, que eu vou fazer uma média aritmética simples desses 4 trimestres. E assim sucessivamente. Tá? Um último detalhe aqui com relação ao enunciado
é que os critérios de avaliação que o tutor presencial vai definir para vocês, né, vai avaliar vocês, vai se basear nessa tabela aqui. Então, por exemplo, no item 1, a gente vai ter que criar uma planilha, uma empresa fictícia, com os valores de despesa bruta e receita líquida dos trimestres preenchidos, respeitando o formato apresentado na figura 1. Então, tem aqui, ó, a figura 1. Então, eu tenho que informar todos esses valores aqui, ó. Tá? Eu vou informar aqui, ó, esses valores da receita bruta, e depois, para cada um desses itens referentes à despesa líquida, eu vou informar também os valores. Ok? Então, vamos lá. Agora é a mão na massa. Então, agora eu estou aqui. Nesse primeiro momento, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque a gente vai dar uma passada geral na parte conceitual, mostrar para vocês, quem tem dificuldade operacional, vai ser bem interessante. Para quem não tem esse tipo de dificuldade, pode acelerar o vídeo, pode adiantar o vídeo. Ok? Então, vamos lá. O que acontece? Isso aqui, uma planilha eletrônica, especificamente o Calc, que poderia também utilizar o Excel, que é um outro pacote, né? Ele segue a mesma analogia. Eu sempre tenho uma tabela, e nessa tabela eu tenho colunas e tenho linhas. As minhas colunas têm esses nomes aqui, ó, A, B, C, D e assim sucessivamente. E as minhas linhas são numeradas sequencialmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a interseção entre as colunas e as linhas formam o que nós chamamos de célula. E o nome que nós damos para a célula, por exemplo, célula C3. Então, essa célula está aqui, ó, C3. Então, sempre que eu quiser fazer referência a essa célula, eu vou utilizar C3. Numa fórmula, por exemplo. Tá? Então, com base nisso, vamos lá, mão na massa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou ficar olhando aqui os valores, porque eu estou com o esqueminha já pronto aqui, dos valores que eu vou preencher. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui em cima o título. Então, nessa primeira célula, eu vou escrever o seguinte: projeção para o ano de 2025. Eu não vou digitar todas as células, só algumas para exemplificar. Observem que, nesse caso aqui, eu preenchi essa célula, só que eu quero que ela ocupe quantas colunas? Que ela ocupe até a coluna G. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar todas essas células. Como é que eu faço aqui? Eu dou um cliquezinho na célula A1, pressiono a tecla Shift e a setinha para a direita, eu vou pressionando até a minha setinha para a direita, ele vai selecionando as demais células. Quando chegou na G, que é de acordo com esse nosso esqueminha aqui, ó, deixa eu só mostrar uma vez rapidinho para vocês. Então, essa minha imagem aqui, ó, tá vendo? Eu vou até a coluna G, ó. Então, do A1 até o G1, eu vou preencher tudo isso aqui, ó, somente com esse título. Então, eu venho aqui, uma vez que eu selecionei isso, eu tenho uma teclinha de atalho aqui, ó, mesclar essas células. Ele mescla e centraliza. Prontinho. Já fiz isso. Bom, ele não pede isso no enunciado, mas eu posso colocar um negrito para ficar bonitinho, né? Ou não. Aí fica a critério de vocês. E eu já vou para a segunda célula. Então, basicamente é isso. Então, eu venho aqui, ó, receita bruta. Muito bem. Só que receita bruta, eu tive um probleminha aqui, ó. A minha formatação ficou um pouco diferente do que ele colocou aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos preencher só essa coluna aqui. Vamos lá. Tem essa linha. A linha 3 vai ficar em branco, ou melhor, aqui eu vou informar os valores. Na linha 4, aqui vai entrar despesa líquida. Depois daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que vai ficar exatamente como na planilha de modelo. Então, eu tenho aqui agora, ó, salários, juros, aluguel, embaixo propaganda,
embaixo, suprimentos, embaixo, diversos, em seguida, total do trimestre, aí eu tenho uma linha em branco, a 12, vai entrar um outro detalhe, e aqui na célula A13 eu tenho receita líquida, e aqui embaixo eu tenho situação. Muito bem, o que acontece? Olha, essa despesa líquida aqui, ó, não ficou do jeitinho que ele quer, e muito menos aqui a receita bruta. Eu, por exemplo, poderia diminuir isso aqui, né? Então, como é que eu faço para poder fazer essa formatação? Olha só, seleciono a célula, clico com o botão direito, eu sempre utilizo esse atalho aqui, ó, formatar célula. Aqui eu tenho os tipos de formatação, e aqui, nessas abas, eu tenho a característica da formatação. Então, por exemplo, eu quero alinhar, então eu vim aqui na aba alinhamento. Eu tenho uma opção aqui chamada disposição automática do texto. Então, se eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Vou dar um OK. Olha lá. Ele já fez o ajuste para mim. Tá? Então, eu posso fazer isso para todas essas células aqui seguintes. Para eu fazer isso, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Dou um clique aqui e mando copiar ou clonar a formatação. Esse atalho aqui faz isso, tá? Então, quando eu dou um cliquezinho aqui, ó, ele clona a formatação. Então, se eu clicar aqui, ó, pronto. Ele já copiou a formatação daquela célula anterior. Então, eu vou fazer isso também para total de trimestre e receita líquida. Então, eu vim aqui, vou mais uma vez clonar, digo aqui, ó, total de trimestre. Eu já vou aproveitar essa mesma célula, vou cloná-la, e venho aqui na receita líquida. Agora sim, se vocês verem, olha, é exatamente como ele colocou aqui. Ok? Muito bem, então vamos continuar. Aqui eu vou colocar aqui, ó, janeiro, traço, mar. Depois eu vou fazer só duas aqui, tá? Abril, traço, junho. Observem que é diferente, né? É diferente. Esse alinhamento aqui não está legal. Então, eu tenho algumas maneiras para poder melhorar isso aqui. Uma das maneiras é a seguinte, olha. Se eu quiser fazer as duas células ao mesmo tempo, basta eu selecionar a primeira, pressiono o Shift, setinha para a direita, seleciono as duas. Eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, sempre no formatar célula, em alinhamento, eu tenho todas essas opções, ó. Então, eu quero fazer um alinhamento horizontal centralizado. Eu quero fazer um alinhamento vertical no meio. Então, se eu faço isso aqui, ó, dou um OK, olha lá. Está do jeitinho que o cara pediu. Certo? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, olha, vou colocar esse primeiro valor aqui. 140 mil. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, 140, 1, 2, 3 mil. Bom, não é a formatação que ele sugere, né? Ele quer que a gente coloque nesse formato aqui, seja representado pela moeda que nós utilizamos, que é o real. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu dou um clique com o botão direito, vou novamente lá em formatar célula. Aí eu tenho aqui, ó, números, e em número, eu vou definir o tipo de formatação que eu vou querer. Só que eu tenho aqui uma categoria chamada moeda. Quando eu clico em moeda, ele já me traz aqui, ó, essas opções. E aqui tem um detalhe muito importante. Quando você seleciona a moeda, ele já deixa selecionar dessa opção. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui embaixo, nessa opção aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou desselecionar essa opção, clicando nessa de baixo. Cliquei aqui. O que acontece? Se você deixar marcada essa opção aqui, observem que ele vai formatar como moeda, quer ver? Ó, selecionei aqui, vou dar um OK. Maravilha. O que aconteceu aqui é que, como não coube o valor nessa célula, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu venho, ó, seleciono a coluna e na interseção entre a coluna A e a coluna C, ó, eu
movimento o indicador do mouse, só movimento, não clico, não arrasto, simplesmente movimento. Quando o indicador do mouse chega nessa interseção, ele se transforma numa seta dupla. Chegando nesse ponto, você dá um clique duplo, ó. Clique duplo, ele ajustou o valor. Ok? Só que tem um problema aí. O problema é o seguinte, vamos voltar lá. Esse ponto é muito importante. O que acontece? Vou dar um cliquezinho aqui embaixo, ó. Ele estava com essa opção selecionada. Então, nessa opção, o que acontece? Quando o valor é negativo, automaticamente a cor da fonte ela já fica vermelha. Tem uma opção aqui, ó, no enunciado, vou mostrar para vocês, que é essa opção aqui, ó. Olha aqui, ó. 9, item 9. Formatação, eu vou ter que aplicar uma formatação condicional para que valores negativos da receita líquida fiquem em vermelho. Tá? Como é o caso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no meu desenho aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tem que fazer vermelho. Como é negativo, fica em vermelho. Só que, o que acontece? Aqui, ele pede que a gente utilize uma formatação condicional para deixar os valores em vermelho. Se você adotar essa formatação aqui, você nem precisa fazer a formatação condicional. Só que o enunciado exige que você faça a formatação condicional. Então, faça o seguinte, não deixe essa opção marcada, deixe essa aqui, ó. Então, você seleciona aqui a categoria moeda, mas você seleciona esse formato, que é o formato em que a letra vai ficar preta. Então, se eu der um OK aqui, o que acontece? Imagine que, quando eu implementei a fórmula de cálculo aqui apareceria o menos 30.231 com a letra preta. E aí, quando eu aplicar a formatação condicional, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona, aí ele transforma no vermelho. Então, se você não fizer isso, eu não tenho dúvida que você vai ser descontado. Se você não utilizar a formatação condicional. Se você utilizar essa formatação aqui automática, essa aqui, ó, cliquei com o botão direito, formatar célula. Se você utilizar essa aqui, você vai ser descontado. Então, utilize essa de cima. Ok? Muito bem. Mais alguns detalhes aqui que eu quero colocar para vocês. Eu já mostrei, né, como você mesclar células, né? Tem alguns pontos aqui, por exemplo, na linha 12, você vai ter que colocar o valor acumulado de despesa. Então, esse valor acumulado de despesa, ele vai pegar essa célula C12, só que ele vai até a célula F12. É aqui. Então, você também teria que mesclar. Então, você coloca aqui, por exemplo, ó, valor acumulado de despesa. Ou de despesas, né? O que aconteceu? Não ficou legal. Então, eu teria que clicar aqui e usar aquela estratégia. Pressiono o Shift, setinha para a direita, vou até o F, ó, de C12 até F12, selecionei, aí eu faço o quê? Mesclagem, eu mesclo. Aí fica do jeitinho que ele vai querer aqui, ó, anunciado. Certo? Então, eu acho que, pelo que eu já fiz aqui, vocês já tiveram uma noção do que a gente vai utilizar, né? Agora, observe aqui um detalhe, né? Agora que eu observei esse detalhe aqui ele não utilizou o formato de moeda. Aí eu poderia utilizar, ele não utilizou. Eu, lá na minha solução, eu coloquei o formato de moeda. Agora que eu estou observando isso, ele não utilizou o formato de moeda aqui. Talvez até para não haver esse conflito, tá? Mas eu poderia utilizar o formato de moeda e assim mesmo utilizar a formatação condicional. Ok? A gente vai ver isso. Então, agora, a gente vai passar para a segunda parte. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma paradinha nisso aqui, eu vou até salvar isso aqui, só que eu não vou utilizar. Vou fechar. Eu vou abrir agora a minha versão 1, que é essa aqui, ó. Nessa versão, sempre que você quiser abrir um arquivo do LibreOffice, tá, pessoal?
do Calc, por exemplo, eu, como tenho aqui o Office da Microsoft, eu sempre não dou clique duplo, eu clico com o botão direito, quando o Windows abre essa janela de diálogo, eu venho na opção abrir com. Aí, ao invés de usar o Excel, eu seleciono o LibreOffice, tá? Dou um cliquezinho com o botão esquerdo, ele já abriu. Ok, então aqui é como se eu tivesse já preenchido tudo e formatado tudo, tá? Bom, deixa eu só voltar para mostrar uma coisa que eu até me esqueci. Deixa eu voltar aqui, só para mostrar um detalhezinho aqui importante. Vamos abrir novamente isso aqui, só para mostrar uma coisa. Olha, depois que vocês digitarem todos os valores, tem um tipo de formatação aqui, olha, que você deve fazer. Por exemplo, você pode vir até o final, ou então selecionar alguma parte. Eu quero trabalhar com as bordas, eu quero botar essas bordas no formato quadriculado, né? Então, eu venho aqui, ó, clica com o botão direito, eu vou sempre pelo atalho, eu poderia também no formatar, tá? Mas eu venho aqui em formatar células, e eu venho aqui em bordas. Aqui em bordas, olha, eu tenho aqui, ó, definições padrão. Eu vou definir esse padrão aqui, ó, borda externa e todas as linhas internas. Eu quero que tudo isso aqui fique selecionado. Quando eu dou um clique, ó, olha como é que ele fez, olha, tá vendo? Ele já fez toda essa seleção. Ok? Então, tem esses detalhezinhos aí que vocês vão observar. Então, nem todas as fórmulas, olha, deixa eu voltar aqui, ó, nem todas elas, ó, esse trecho aqui não é formatado, né? Então, esse total do trimestre aqui, ó, isso aqui, por exemplo, ele não vai pegar essa borda. Então, nesse caso aqui, eu teria que tirar, né? Vou formatar aqui, eu vou tirar essa formatação. Tá? Então, eu vou deixar só essa parte superior, interior. Internamente, eu vou deixar ele de fora. Ó, tá vendo? Eu já deixei de fora. Inclusive, se eu olhar, esse trechinho aqui também fica em aberto. Então, eu tenho que vir aqui novamente, selecionar, clicar com o botão direito, formatar a célula. Eu sempre tenho uma opção para ele, ó. Sempre tem uma opção, tá? Que eu posso utilizar, tá certo? Ou eu vou tirar tudo, né? Posso tirar tudo aqui, ó. Tirei toda a opção, tá? Agora eu fiquei exatamente como está aqui nessa minha imagem, tá? Então tem esse detalhe de formatação, eu passei sem ter mostrado para vocês. Agora eu acho que está ok, né? Eu vou salvar aqui, por acaso eu precisar eu volto, mas acho que não. Vamos em frente. Agora eu vou abrir a versão 1. Cliquei com o botão direito, vou abrir com o LibreOffice. Aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar aqui as fórmulas. Então, vou fazer o seguinte, a primeira aqui, vou fazer do zero. As demais, eu vou seguir esse meu passo a passo aqui, tá? Então, essa primeira aqui eu vou fazer do zero, a média bruta. Tá? Então, essa média bruta aqui. Então, nessa planilha, como é que ela funciona? Eu informo aqui a receita bruta do primeiro trimestre, ó. Coloquei 140 mil, primeiro trimestre, janeiro a março, segundo trimestre, abril a junho, terceiro trimestre, julho a setembro, e último trimestre, outubro a dezembro. Aí eu vou informar, de fato, esses valores. Olha. Você vê que esses valores, olha, foram todos informados. Tá? Como eu também informei aqui toda a despesa líquida. Todos os salários dos trimestres, juros, aluguel, todos esses itens aqui foram todos informados. Só que essas células, elas são calculadas. Tá? E a definição desse cálculo, a explicação, eu já havia mostrado para vocês, vou só dar uma repassada aqui, ó, tá nesse ponto. Ó. Aqui ele mostra como é que você vai calcular todos os itens. Tá? Inclusive alguns critérios da situação que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Então, só dando uma passadinha rápida aqui nesses itens, ó, a primeira coisa que a gente fez foi elaborar a planilha. Tá? Então, com base nessa planilha já prontinha, no segundo ponto aqui, ó, preencha as células da planilha com dados. Eu coloquei os valores iguais para poder bater, né? E fórmulas de modo a obter
uma planilha que possua trimestres com lucro total, lucro médio, lucro baixo e prejuízo total. Isso aqui, ó, diz respeito à situação, tá? Essa situação aqui. Então, eu tenho que trabalhar os valores de maneira que eu tenha configurado aqui embaixo todas essas 4 situações que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, então vamos lá. Aí aqui eu já começo a trabalhar com as fórmulas, galera. Fórmula para calcular média da receita bruta e total da receita bruta. Neste item você deve utilizar as funções disponíveis no cálculo. Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, vamos trabalhar aqui com média de receita bruta, tá melhor. Como é que funciona? Vou fazer só essa primeira, tá, pessoal? Como é que funciona a média aqui? Ó? O que ele diz para a gente poder fazer? Média da receita bruta. Média da receita bruta dos 4 trimestres. Então, desses 4 trimestres, eu vou tirar a média. Média aritmética simples. Eu tenho uma fórmula para isso. Tá? Ou melhor, eu tenho uma função que calcula para mim essa média. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, uma vez que eu selecionei aqui, ó, eu venho nessa área onde eu poderia, por exemplo, utilizar esse assistente. Esse FX aqui é um assistente de funções. Quando eu clico aqui, olha o que acontece. Ele abre uma janelinha e me mostra aqui como é que eu poderia utilizar, quais as funções estão disponíveis e como eu posso utilizá-las. Então, aqui em categoria, eu vou colocar assim, eu quero todas. Então, ele mostra aqui todas as funções. Se por acaso eu quero uma função estatística, quando eu venho aqui, ó, vou procurar aqui, ó, estatística. Tá? Aqui na estatística, eu tenho aqui, ó, a média. Tem vários tipos de média, tá vendo? A gente vai ver daqui a pouquinho que eu tenho uma categoria aqui, que é a categoria lógico. Eu utilizo aqui funções condicionais. Tá? Então, nesse caso, eu quero uma função estatística. Agora, eu, de repente, posso fazer o seguinte, bom, eu tenho todas aqui, aí eu sei que eu vou utilizar a média. Então, eu digito aqui, ó, M, depois eu coloco aqui, ó. Se eu digitar um M e der um Enter, opa, vou voltar aqui, quero pesquisar aqui, ó. Quando eu coloco M, vou colocar aqui, ó, média. O que eu faço? À medida que eu vou digitando, ele vai mostrando aqui, ó, quais são as funções que eu tenho. Então, tem todas essas opções aí. Eu quero a média. Então, dou um cliquezinho. Quando eu dou um cliquezinho simples, ele me mostra qual o formato da média, tá vendo? Para eu utilizar essa função, eu digito aqui, ó, nessa área, e nessa posição, ou na célula, eu vou colocar igual e colocar a função, ou então a fórmula. Eu vou colocar aqui, ó, eu quero média, entre parênteses, número 1 e número 2. E se eu tiver outros valores, como é o caso, eu tenho 4 valores aqui, ó, eu vou informando todos eles. Isso é uma alternativa. Se eu der um clique duplo aqui no média, ó, ele me permite, ele já funciona de fato como um assistente. Aí eu vou informar os valores. Eu tenho aqui, ó, qual que é o número 1? Meu primeiro valor, ele está nessa célula aqui, ó, B3. Então, eu coloco aqui, ó, B3. No número 2, eu tenho C3. No número 3, eu tenho B3. No número 4, eu tenho E3. Essas células correspondem ao aqui, ó, B3, C3, D3 e E3. São os valores referentes à minha receita bruta desse trimestre. Ok? Então, se eu faço isso, ó, se eu der um OK, olha lá, automaticamente ele já calculou para mim. E está exatamente igual a essa imagem aqui, ó, que eu tenho. 193, 275 e tal. Tá vendo? Então, é assim que a gente trabalha. Muito bem. Aqui no total da receita bruta, o que eu vou fazer? Eu poderia utilizar o assistente, mas como eu já sei que eu vou utilizar uma função chamada soma, eu coloco aqui, ó. Quando eu dou um cliquezinho aqui, ele me permite que eu insira a fórmula. Então, eu coloco aqui igual, digito soma. Certo que à medida que eu vou digitando, olha, ele vai me mostrando aqui em cima o que eu preciso fazer, o que eu preciso preencher. Soma, abro parênteses, agora eu vou colocar os valores. Aqui eu vou fazer diferente. Eu poderia, melhor, aqui eu vou fazer da forma anterior. Eu vou colocar aqui, ó,
o que eu quero somar? B3, ponto e vírgula, como eu estou fazendo do zero, né? C3, ponto e vírgula, D3, ponto e vírgula, E3. Fecho parênteses, vou dar um Enter, pronto, está lá. Batendo exatamente como eu tenho aqui no meu exemplo. Ok. Então, agora, eu vou vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar quais são as opções, depois a gente vai partir já para a fórmula, para essa planilha pronta, onde eu vou só explicar as fórmulas para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, aqui, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a média da despesa líquida. Então, para cada item, né, eu tenho que fazer esse cálculo. Então, no caso dos salários, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que somar todos esses salários aqui, fazer a média de todos esses salários. A média aritmética é simples, né? Seria como somar os 4 e dividir por 4. Então, como eu sei aqui que eu vou usar a média, então eu coloco aqui, ó, igual, média, abro parênteses. Tem uma outra maneira de fazer, ao invés de informar os valores das células, eu posso colocar uma faixa. Isso é muito útil quando eu tenho muitos valores que eu quero utilizar. Então, eu quero colocar aqui da faixa, eu quero da faixa B, célula B5. Ao invés de utilizar o ponto e vírgula, eu vou utilizar os 2 pontos. Então, eu quero até a célula E5. Então, eu coloco aqui, ó, E5, fecho parênteses, dou Enter. Tá? Deixa eu fazer uma jogadinha aqui, deixa eu dar um Ctrl X aqui. Dá um clique duplo, igual, vou dar um Enter, pá, está pegando aqui, por quê? Por quê? Deixa eu entender aqui por que ele não está pegando. Ctrl X, igual, vamos lá, média, abriu parênteses, B5, é isso mesmo? B5, 2 pontos, E5. Fechei parênteses, Enter, agora fechou. Não sei por que aquela hora não funcionou, mas olha, exatamente isso, tá vendo? Igual, média, B5, 2 pontos, E5. Ok, agora tem um detalhe. Essas células aqui embaixo, observem que ela vai ter a mesma característica dessa dos salários. Para juros, aluguel, propaganda, até diversos, tem a mesma característica. Então, não preciso ficar repetindo, digitando para todas essas células essa fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia por referência. O que significa isso? Uma vez selecionada essa célula, ó, eu movimento o indicador do mouse até o canto inferior direito, olha. Quando ele se transformar numa setinha, numa cruzinha, melhor dizendo, eu clico, seguro o mouse ó, e vou descendo, arrasto até embaixo. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu solto. Quando eu soltei, o que ele fez? Ele copiou por referência. O que significa isso? Olha, o que era B5, na linha de baixo, transformou B6. Porque ele, por referência, assumiu que agora ele está na linha 6. Ok? Ele fez isso considerando toda a faixa que eu utilizei. Tudo bem? Ok, então a partir de agora, eu já mostrei para vocês como montar essas fórmulas, como criar uma fórmula, como copiar por referência, né? Como utilizar uma função, como foi o caso, né? Agora eu vou partir para a minha versão 2. Então, vou salvar isso aqui. Eu vou abrir agora a minha versão que está toda prontinha. Eu vou vir aqui, ó, fechar. Para a gente poder ganhar tempo, eu venho aqui e vou abrir aqui a minha versão 2. Cliquei com o botão direito, abrir com LibreOffice, ok. Bom, gente, aqui a planilha está pronta. Só que eu vou mostrar para vocês quais as fórmulas que eu utilizei, e aí vocês podem depois ir pausando o vídeo, né, para vocês observarem o que eu utilizei, tá vendo? Na média bruta, foi aqui, eu utilizei essa fórmula aqui, ó. Eu já expliquei. No total da receita bruta,
Utilizei essa fórmula aqui, ó, que eu também expliquei. No caso da média da despesa líquida, que é essa aqui, ó, média da despesa líquida, eu também já mostrei, inclusive utilizando aqui, ó, essa faixa, né? No total do trimestre, basta utilizar o que? A soma, também. Opa. E total da despesa líquida, aqui, ó, D5, aqui eu utilizei soma, tá? Aqui eu utilizei soma. Ok, agora isso aqui já é outra coisa. Aqui é total do trimestre. Então, no total do trimestre, eu tenho aqui, ó, total do trimestre. Então, essa célula aqui, B11. Agora, tem um detalhe, pessoal. Se vocês forem utilizar como base essas minhas dicas aqui, ó, a planilha de vocês tem que estar... A planilha de vocês tem que estar exatamente como essas aqui, ó. A planilha tem que estar exatamente como essa, tá? Ou seja, todos esses dados aqui, olha, tem que estar respeitando todos os valores que eu preenchi, porque senão não vai dar certo. Se vocês forem adotar essas minhas fórmulas aqui. Ok? Então, aqui no total do trimestre, eu tenho aqui, ó, nessa célula B11. Então, dentro da B11, eu vou colocar isso aqui, ó, igual a soma B5 a B10. Então, aqui, ó, igual a soma, eu coloquei a função que eu utilizei foi soma, e a sequência foi uma sequência vertical. Ou seja, eu comecei aqui da B5 até a B10. Aí eu mandei somar da B5 a B10. Ele apresentou isso aqui para mim. Agora, observem que aqui do lado, olha, eu não precisava digitar. Bastaria eu simplesmente, ó, fazer uma cópia por referência. Então, seleciono essa célula, movimento o indicador do mouse, movimento até o canto inferior direito. Quando ele chegar aqui, o indicador do mouse ele se transforma numa cruzinha. Ó. Aí eu clico, seguro e arrasto para a direita. Até aqui. Ó, tá vendo? Ele manteve os valores. Ó. Eu vou até apagar isso aqui para vocês verem. Ó. Ele vai e refaz, tá vendo? Então, esse foi o total do trimestre. Aí depois eu tenho o valor acumulado de despesas. Está aqui, ó. Valor acumulado de despesas. O que é o valor acumulado de despesas? É a subtração do total da receita bruta, isso está explicado lá no enunciado, menos o total da despesa líquida. Tá? Então, o que eu fiz aqui? O que eu utilizei aqui? Eu utilizei o seguinte, ó. Ah, não, esse aqui é o valor acumulado, desculpa. Valor acumulado das despesas. Então, aqui, eu vou somar toda a despesa líquida. Isso aqui, ó, valor acumulado de despesas. Então, eu vou somar, como está aqui, ó. Como está aqui, ó. Eu vou somar da célula G5 até a célula G10. Então, ó, célula G5 está aqui, ó, G5 até a célula G10. Vou pegar toda essa faixa aqui, ó. Então, para somar isso, basta colocar soma G5 até G10. Feito isso, e isso com essa célula selecionada, obviamente. Seleciono essa célula e digito aqui essa fórmula. Automaticamente ele vai dar esse total aqui. Tá? Outra fórmula, valor acumulado de receita líquida. Valor acumulado de receita líquida. Ah, sim. Então, o que é o valor acumulado de receita líquida? Aqui sim eu vou fazer uma subtração. Eu vou subtrair quem? A célula B3, que é o total da receita bruta, menos o B11. Menos... Espera aí. B3, aqui, eu subtraí B3. Ah, tá. Desculpa. Aqui, ó. Receita líquida está aqui, ó. Esse aqui, ó. Receita líquida. Receita líquida. É isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar o primeiro trimestre aqui, ó. Eu vou pegar a receita bruta do primeiro trimestre, por exemplo, 140 mil, aí eu pego o B3 e vou pegar o B11, que é o total de despesas do trimestre. Tá? Então, a receita bruta
do trimestre menos o total de despesas do trimestre. Então, 140 mil menos 113 mil tem que dar os 27 mil. Então, a receita líquida é a subtração dessas duas células. Agora, qual que é a função? Porque o detalhe é que lá no enunciado, ele sempre pede para a gente, vocês vão observar isso, ó, ele sempre diz o seguinte, ó, nesse item você deve utilizar funções disponíveis no cálculo. Então, a gente sempre tem que utilizar funções. E as funções, nesse caso aqui, é esse subtract ponto natural. Feito isso, ele faz essa subtração. Tá? Subtract ponto natural, B3 menos B11. Como eu quero só dois valores, eu boto o ponto e vírgula, para poder separar, como está aqui, ó. Ok? Muito bem. Só que daqui até aqui, o esquema é o mesmo. Então, eu posso copiar por referência, como eu já expliquei anteriormente. Certo? Muito bem. Só que aqui tem um detalhe. É aquele detalhe das letras vermelhas que eu vou explicar agora para vocês. Eu vou, inclusive, fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou selecionar todas essas células. Olha, quando eu quero selecionar a célula, eu dou um clique na primeira, seguro a tecla Ctrl, vou dando clique, ó, em todas as células que eu quero selecionar. Isso é muito útil, porque, por exemplo, eu quero selecionar essa célula aqui, ó. Segurei o Ctrl, ó, selecionei. Tá? Cliquei fora. Quando eu quero selecionar uma sequência, eu posso clicar aqui na primeira, pressiono o Shift e clicar na última, ele seleciona tudo. Ou então, clico na primeira, pressiono o Shift e movimento com a setinha no meu teclado para a direita. Ele vai selecionando todas elas. Eu quero selecionar isso, eu quero mudar a formatação. Eu quero fazer como ele fez aqui, ó. Ele não utilizou formato de moedas. Então, eu vou clicar com o botão direito, formatar célula. Vou tirar esse formato de moedas aqui. Vou aqui em números. Vou simplesmente digitar aqui como número e vou definir o número como, por exemplo, esse aqui, ó. Tá? Eu posso até utilizar o seguinte, eu posso utilizar aqui, ó, duas casas decimais, e eu vou utilizar aqui um separador de milhar, tá? Pontinho aqui. Beleza, aí ficou exatamente como está aqui, ó. Agora, gente, como é que eu coloquei esse valor aqui, ó, com letras vermelhas? Porque nesse caso aqui, eu simplesmente subtraí os dois valores, ó. Como é que ele ficou com a letra vermelha? Bom, para isso, a gente tem que utilizar o que nós chamamos de formatação condicional. Como é que funciona a formatação condicional? Olha, eu tenho um atalhozinho aqui, que eu posso chamar por aqui, ó, condicional, né? Posso vir por aqui, ou então, eu posso vir por aqui. Então, aqui selecionado, né? Eu venho aqui em formatar, cliquei aqui em condicional e depois na opção que eu desejar. Então, eu vou fazer o seguinte. Imagine que eu queira colocar essas letras de cor. Vou criar uma cor diferente aqui, tá? Um azul, por exemplo, né? Vou colocar uma cor azul, por exemplo. Então, o que eu faço aqui? Eu seleciono todas as células dessa faixa, eu quero que essa formatação atinja isso aqui. Qualquer valor desse aqui que seja inferior a zero, eu quero aplicar uma cor azul, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, em formatar, condicional, condição. Eu sempre utilizo, pessoal, esse mais regras, tá? Por quê? Eu explico por quê. Aqui fica muito claro para mim quais são as regras que eu vou definir. Então, disse o seguinte, olha, qual é a primeira condição? Eu poderia colocar várias condições, tá? Na primeira condição, se o valor da célula é menor do que aqui, eu defino qual é o meu critério. Nesse caso, ó, ele é menor do que zero, aqui eu digo qual estilo que ele tem que aplicar. Tá? De onde é que vem esse estilo aqui, pessoal? Vamos lá, vou cancelar aqui, vou mostrar para vocês. Vamos parar tudo aqui. Esse estilo está aqui, ó. Se você vier aqui em formatar,
Formatar, não, exibir estilos. É o mesmo que você pressionar F11, tá? Se você dá um clique, o que acontece? Ele aparece esse quadrinho aqui. Aqui é que eu defino o meu estilo. Então, não sei se vocês observaram, mas eu tinha definido um estilo chamado menor que zero. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Se eu clicar nessa setinha aqui, ele esconde, está vendo o estilo? Se eu vier aqui, é um atalho, tá? Se eu clicar nessa setinha aqui, ele abre os estilos, tá? Vou voltar aqui só para mostrar novamente. Para quem não pegou, seleciona a primeira, seleciona a faixa, formatar, condicional, condição, mais regras. Quando o valor da célula é menor do que zero, defini isso aqui, menor do que eu digitei o valor zero, aplica o estilo menor que zero. Aqui está o estilo. Então, naquela relação de estilos, ó, eu tenho vários, tá vendo? Vários, alguns prontos. E eu posso criar o meu estilo, eu posso criar um novo estilo. Então, eu posso fazer o seguinte, ou eu clico aqui em novo estilo, para ele automaticamente já criar um novo estilo, ou então eu venho aqui, dou um cliquezinho aqui, ó, ou então pressiono a tecla F11, vou criar um estilo novo. Eu vou criar aqui, ó, cliquei com o botão direito, vou colocar aqui, ó, novo. Nesse nome do estilo, eu vou colocar assim, ó, menor que o valor zero. Menor e valor zero. Um pouco diferente do que menor que zero. Quais as características eu quero definir para esse estilo? Eu quero o efeito de fonte, ele tem uma cor. Aqui eu vou escolher a cor, tá, pessoal? Eu posso colocar aqui uma cor amarela, vou colocar bem diferente, tá? Esse amarelo aqui. Pode que seja amarelo. Então, quando eu defini, né, que tem esse nome aqui, ó, tem definir, eu vou colocar o seguinte, ó, quando eu der um OK aqui, ele definiu aqui, ó, estilo menor, editar novamente, ó, só clicar com o botão direito em cima, editar estilo, ele mostra, eu criei, ó, estilo da célula menor que o valor zero, o efeito da fonte é amarelo. Então, OK. Então, agora, o que eu posso fazer? Ó? Quando eu seleciono essas células todas aqui, ó, se eu vier aqui em formatar, condicional, condição, mais regras, e eu vou definir o seguinte critério. Na minha condição 1 vai ser o seguinte, quando o valor da célula é menor do que zero, digito aqui zero, eu quero aplicar o quê? Quero aplicar não o menor que zero, mas eu quero aplicar o menor que valor zero, que é o outro estilo. Ó. Cliquei aqui. Quando eu der OK, ele já botou um amarelo. Botou um amarelo bem esquisito, né? Aqui, né? Tá? Mas o fato é que ele mudou. Né? Ele utilizou aqui, ó, esse estilo. Tá OK? Bom, só para poder ficar muito claro para vocês, eu poderia também fazer o seguinte, ó, eu selecionei tudo aqui, selecionei essa faixa, uma outra alternativa, eu venho aqui em formatar, melhor, formatação condicional, condição, mais regras. Eu vou fazer o seguinte, ó, quando o valor da célula tiver um valor menor do que zero, eu venho aqui, ó, eu quero criar um novo estilo, eu posso clicar aqui. Ele, tá vendo como é que ele já abre aqui? Sem a necessidade de eu pressionar, entrar aqui nos estilos. Eu vou criar um estilo aqui, ó, azul. Estilo azul. Efeito de fonte. Quero que seja azul. Esse azul escuro aqui, ó. Quando eu der um OK, o que acontece? Ele já veio e trouxe para cá o azul, tá vendo? Ele fez de forma dinâmica. Se eu der um OK, ele já colocou o azul. Mas no meu caso, como eu quero colocar vermelho, eu já criei aqui, ó, menor que zero. Vou editar aqui esse estilo. Ó. Cliquei com o botão direito. Eu vou voltar aqui, ó. Cliquei fora aqui, ó. Cliquei aqui. Cliquei com o botão esquerdo em cima, menor, nessa opção menor que zero. Clico com o botão direito, editar estilo. Olha,
Eu coloquei aqui que o efeito da fonte tem que ser vermelho, que é o que ele pede no enunciado. Ok. Então, nesse caso, eu seleciono aqui minha faixa, venho aqui novamente em formatar. Eu poderia vir aqui, tá, pessoal? Clicar com o botão direito aqui, ó. Tem essa opção de formatação condicional, tá? É a mesma coisa. Se eu clicar aqui, ó, ele já abre aqui, tá vendo? Não precisava ir lá no menu. Então, aqui, ó, o valor da célula. Quando é menor do que zero, opção aqui, ó, é menor do que digitei zero, eu quero que seja aplicado, aplicar estilo menor que zero. Que é aquele estilo onde a letra é vermelha. Tem um ok? Beleza. Então, assim, eu mostrei para vocês como formatar os estilos. Isso é muito bom. De repente, você está montando um boletim, né? E você quer tornar as cores diferentes, as cores azul, cores azul, cores em vermelho. Você pode utilizar esses critérios. Um último detalhe que eu acho interessante, né, para quem está aprendendo isso, aqui no estilo, aqui, ó, quando eu venho aqui no menor do que zero, digitar estilo, eu poderia criar uma outra condição, melhor dizendo, ó, eu selecionei essa faixa, cliquei com o botão direito, vim aqui em formatação condicional, eu poderia criar uma outra condição, ó. De repente eu quero colocar aqui que as letras sejam maiores do que 25.000, sejam azuis. Então, eu colocaria aqui, ó, segunda condição, valor da célula. Aqui, ó, se ele for maior, é maior ou igual, vou colocar aqui 25.000. 1, 2, 3, 25.000. Vou aplicar o estilo aqui, vou criar um estilo novo, vou colocar azul. Vou colocar azul. Então, azul. Eu já tinha criado esse estilo azul, né? Se eu der um ok, olha lá. Agora aqui, ó, esse primeiro valor aqui ficou azul, tá vendo? E por aí vai. Deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, eu venho aqui, vou clicar na formatação condicional, eu vou eliminar esse estilo 2 aqui, vou excluir. Quando eu excluo, dou ok, sumiu. Já não tem mais o azul aqui, ok? Gastei tempo, porque eu acho isso muito interessante para quem está trabalhando com planilhas, tá? E para finalizar agora, a gente vem na última fórmula, que eu acho assim, a mais complicadinha, que é essa aqui da condição, da situação. Então, o que acontece? O que o enunciado diz para a gente? Nessa linha de situação, eu tenho que avaliar o seguinte. Bom, esses valores aqui, ó. Esses valores, vamos pegar aqui no enunciado, para poder ficar mais claro. Olha aqui, ó, para não ter dúvida. Então, situação. Situação de cada trimestre em relação à receita líquida. Então, o que acontece? Se a receita líquida for maior que 25.000, eu tenho que escrever o lucro total. Nesse caso aqui, ó, 27.000, é maior do que 25.000. Eu escrevi total. Só que isso eu utilizei essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ela tem que valer para todas as outras. Se de repente mudar o valor, aqui, por exemplo, eu estava com prejuízo, né? Melhor, aqui. Eu estou com um lucro de R$ 231, é um lucro baixo. Se eu mudar esse valor aqui para 420.250, der um enter, automaticamente ele já mudou para vermelho. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, tá? Então, a mesma fórmula que eu for utilizar aqui, eu vou copiar por referência, para cá. E tem que se manter, os valores têm que se manter, de acordo com os critérios. Então, se esse valor aqui da receita líquida, se ele for maior que 25.000, é lucro total. Se a receita líquida não for maior que 25.000, ou seja, se for menor ou igual a 25.000 e for maior do que 10.000, é lucro médio. Se ele tiver nessa faixa aqui, ó, lucro baixo, o que é isso? Olha, se a receita líquida não for maior
que 10 mil, ou seja, menor ou igual a 10 mil, e maior do que zero, é o lucro baixo. Agora, última opção, se a receita líquida for menor do que zero, é prejuízo total. Prejuízo total. Agora, pessoal, como é que eu montei essa fórmula aqui? Vamos lá. Vou explicar para vocês, então. Situação. Eu desenhei esse cenário aqui. Ó. Isso aqui foi o que eu coloquei aqui dentro. Ó. Então, para poder ficar bem claro, olha, eu coloquei nessa fonte um pouco maior. Legal. Deixa eu explicar para vocês isso aqui, depois eu explico essa linha aqui de baixo. Tá? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Fiz aqui o seguinte. Imagine que nessa célula aqui eu fosse apenas considerar o seguinte. Se a receita líquida, vamos considerar o seguinte aqui, ó, como aqui no critério. Se a receita líquida for maior que 25 mil, é lucro total. Caso contrário, eu vou colocar assim, eu vou escrever assim, ó, nada. Escreveu nada. Então, eu tenho o quê? Uma condicional. Se a receita líquida for maior que 25 mil, lucro total. Se não, nada. Então, eu faço isso aqui, ó, só para poder explicar para vocês. Vou apagar isso aqui, vou colocar assim, ó, igual, vou utilizar uma condicional, uma função condicional chamada C. C, como é que funciona o C? O C funciona assim, ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu ir lá no assistente de funções, aqui, ó. Aqui a categoria é lógico, aqui no C. Como é que funciona o C? O C funciona assim, ó. Eu coloco C, entre parênteses, vou até usar aqui a lupa, para poder ficar bem grande aqui, né? Ó, eu coloco assim, ó. C, abro parênteses, aqui eu faço um teste, ponto e vírgula. Se esse teste for verdadeiro, depois do ponto e vírgula, eu coloco o valor em função desse teste positivo. Caso contrário, depois do ponto e vírgula, aqui eu coloco o valor que eu quero que seja. Então, no exemplo, se por acaso o valor da receita líquida for maior do que 25 mil, aqui eu vou colocar esse critério. É maior do que 25 mil? Sim. Então, eu vou mandar aqui ele fazer o seguinte, ele vai escrever aqui o quê? Lucro total. Caso contrário, ele vai colocar o quê? Nada nessa posição aqui. Tá? Então, isso eu quero fazer. Deixa eu tirar aqui a lupa. Deixa eu fechar aqui a lupa. Tá? E fechei a lupa. Vamos lá. Eu vou escrever isso aqui, tá, pessoal? Então, eu vou colocar assim, ó, igual. Se, abriu parênteses, qual é o teste que eu quero colocar? O teste é em função... Opa, estou colocando aqui no lugar errado. Estou colocando aqui no lugar errado. É aqui na situação. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, tem que entrar aqui é a subtração, né? Aqui embaixo, ó, na situação. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Vou colocar assim, ó, igual. Então, aqui, ó. Apaguei tudo. Vou colocar assim, ó, igual. C. C é o quê? Abro parênteses. Qual é o teste que eu vou utilizar? O teste é o seguinte, aqui, ó. Célula B13. Se B13 for maior do que 25 mil, 1, 2, 3. Vai ser maior do que 25 mil, é 27 mil, ó. É 27 mil. Se isso for verdade, eu coloco assim, ó. Abro parênteses e vou digitar aqui o que eu quero que apareça. Vou colocar assim, ó. Lucro, vou botar só lucro. Lucro. Caso contrário, se esse teste aqui não for verdadeiro, eu vou escrever nada. Teste aqui, fecho parênteses. Se eu der um Enter, olha o que acontece. Escreveu o lucro, tá certo? Se eu inverter isso aqui, se eu colocar aqui, ó, nada, ó, se o valor for maior que 25 mil, eu quero que escreva nada. Se não, ou melhor, vou colocar aqui, ó, lucro. Aqui, no lugar do nada, vou colocar prejuízo. Vou dar um Enter, ó. Colocou lucro. Se eu inverter
isso aqui, ó, se o B13 for menor do que 25 mil, eu quero que ele coloque lucro. Ele colocou prejuízo. Por quê? Porque o B13 é menor do que 25 mil? É menor? Ó, se B13 for menor do que 25 mil, tá? Ele colocou... Se fosse menor que 25 mil, ele colocaria lucro. No caso, ele colocou prejuízo, pelo contrário. Né? Embora essa condição aqui não esteja muito legal, né? Mas vocês entenderam. Se for maior do que 25 mil, ele escreve lucro. Ele pega o quê? Esse valor, então. Se isso aqui não for verdade, ele bota prejuízo. É o que ele fez. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui com a fórmula correta. Calma. Seleciono a célula. Venho aqui no canto inferior direito, clico, arrasto para cá, soltei e voltou para a fórmula correta. Agora eu vou explicar para vocês essa fórmula aqui completa. Como é que ela funciona? Olha, funciona assim. Eu coloquei aqui, ó, igual C, essa é a minha condição. Se B13 for maior que 25 mil, é o caso, 27 mil aqui. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar lucro total. Certo? Ele mostrou lucro total. Mas nesse caso aqui, ele não é lucro total. Por quê? Esse valor aqui, ó, é lucro médio. Por quê? Porque o valor aqui é 22.100. O critério que eu vou entrar aqui é esse critério aqui, ó, denunciado. Se a receita líquida não for maior que 25 mil, esse valor aqui não é maior do que 25 mil. E ele for maior que 10 mil, ele é maior que 10 mil. Então, 22.100, ele tem que entrar nesse critério aqui, ó, do lucro médio. Então, eu tenho que implementar essa condição para poder mostrar o lucro médio. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui na fórmula e colocar aqui ponto e vírgula, entre aspas, lucro médio. Não posso. Eu tenho outras condições. Então, o que eu faço? Quando isso acontece, veja bem, eu não teria que terminar essa fórmula aqui, ó, abrir aspas, e colocar alguma coisa aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, nada, por exemplo, nada. E não teria que fechar aqui? Pronto. Só que não é isso. Esse ponto e vírgula aqui, eu não faço isso. No lugar desse nada, aqui, ó, eu vou implementar uma outra condição. Vou colocar esse C aqui. E se ainda assim não atender, como é o caso, depois desse ponto e vírgula aqui, ó, eu não tenho uma outra alternativa, eu tenho que criar um outro C. Esse primeiro C é para lucro médio. Esse próximo C aqui é para lucro baixo. E o último é para prejuízo. E se por acaso não me atender nenhuma das condições, eu posso fechar aqui com uma condição indefinida. Ok? Por isso, eu fiz esse encadeamento aqui, para vocês terem uma ideia desse encadeamento de Cs que eu coloco aqui. Ó. Porque o que acontece? Olha, quando eu abrir esse parênteses aqui do C, eu vou fechar ele aqui no final. Ó. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui está correspondendo àquele meu, entre aspas, nada, que estava aqui. E depois eu fechei o parênteses, fechei aqui embaixo. Perceberam? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, uma outra condição. Ó. Coloquei essa condição C aqui. Se isso aqui acontecer, vai ser lucro médio. Se não, ó, isso aqui, ó, é o que entrou. Eu fechei aqui o parênteses desse C. E, finalmente, eu fiz esse C aqui e eu fechei o parênteses aqui embaixo. O último que eu tenho é esse C aqui, ó. Quais são as minhas condições? As minhas condições são essas, ó. Se o B13 for maior do que 25 mil, eu vou ter lucro total. Agora,
Se o B13 for menor do que 25 mil, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Se é menor do que 25 mil, ó. Menor ou igual a 25 mil. Quando ele diz assim, ó, se a receita líquida não for maior que 25 mil, é porque é menor ou igual a 25 mil. Então, eu coloquei aqui, ó. Se ela for menor ou igual a 25 mil e B13 for maior do que 10 mil, esse E, como é que eu fiz aqui? Eu criei essa condição, esse E aqui, ó. Quando eu quero colocar essa conjunção, né, o E, dentro da minha lógica, se isso for verdade e isso for verdade, eu coloco aqui um ponto e vírgula, fecho parênteses, ó, se isso for verdade e isso for verdade, eu coloco ponto e vírgula para subentender que eu tenho um E aqui. Eu coloco o E na frente. Esse E aqui que representa toda essa função. Tá? Então, agora, ó, esse C aqui corresponde a tudo isso. Ó. Ou seja, se o B13 for menor ou igual a 25 mil e o B13 for maior que 10 mil, eu tenho um lucro médio. A minha terceira condição é essa, olha. Se o B13 for menor ou igual a 10 mil e maior que zero, ou seja, se ele for maior do que zero e menor ou igual a 10 mil, o meu lucro é lucro baixo. Agora, qual a minha última condição? Se o B13 for menor do que zero, prejuízo total. Caso contrário, condição indefinida. Só que, do jeito que foi implementado aqui essa planilha, eu nem precisaria colocar essa condição indefinida. Ó. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Nem precisaria colocar. Ó. Eu poderia encerrar aqui, ó. Poderia apagar isso aqui. Também vai funcionar. Porque, de acordo com os valores que foram estabelecidos e anunciados, eu nunca vou entrar nessa condição indefinida. Certo? Posso fechar por aqui. Tá bom? Então, de fato, essa fórmula aqui é das mais complexas, né? Mas isso aqui vai funcionar redondinho. Se você utilizar aqui, ó, essa minha planilha, de acordo com os valores, preenchendo esses números, né? Essas linhas, essas colunas, vai bater tudo direitinho. Mas é muito importante que vocês entendam como é que funciona essa questão das funções condicionais, principalmente os alunos de matemática, né? Que deu o curso que eu trabalho. Isso aqui é muito importante. Né? Em programação de computadores, por exemplo, isso aqui é fundamental. Você trabalhar com essa lógica, né? E lógica faz parte também do curso de matemática. Então, isso é muito importante, muito interessante. Se tiverem dúvida, a gente pode trocar ideias lá no meu canal, do YouTube. Tá bom? Então, é isso. Com isso, a gente termina. Tá? Para finalizar, eu acho que eu já passei por tudo, né? Eu anotei todos os pontos aqui, olha. Eu ia passar, né? Mostrei para vocês, né? Como preencher os dados, mesclar títulos, alinhar colunas, formatar valores, formatar bordas. A gente fez alguns ajustezinhos, né? E só para poder finalizar, mostrei como copiar por referência, né? Como construir aquelas fórmulas e tal, utilizando assistente de fórmula. O último detalhe é a formatação de estilo de página. Eu acho importante isso. Imagine que você tem que mandar imprimir isso aqui. Tá? Então, vamos recolher isso aqui, se já ficou pronto, né? Aí, detalhe, tá, pessoal? Eu coloquei essa fórmula aqui, ó, lucro total, aqui na situação, nessa primeira. Então, quando eu copiei por referência para cá, ó, isso tem que valer para os 4 trimestres, tá? Se eu mexer em algum valor aqui, ó, ele pode mudar aqui a situação, só que ele vai mudar de forma automática. Tá? Para finalizar, imagine que eu quero, vou recolher isso aqui, eu quero imprimir essa planilha. Para poder a impressão sair dessa fórmula, se eu clicar aqui no menu arquivo e vier aqui, ó, visualizar a impressão, fica bonitinho. Ó. De acordo com o que está aqui, tá? Fica bonitinho, tá vendo? Eu poderia até escrever aqui na figura 1, mas não é o caso. Aqui é um exemplo, né, que ele mostrou. Tá? Para poder ficar bonitinho aqui, você imprimir assim bonitinho, você tem alguns detalhezinhos que a gente precisa fazer, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Coloquei no meu bisuzinho aqui, ó. O que a gente precisa fazer? A gente precisa
formatar o estilo de página. Então, você vem aqui, ó, da mesma forma que foi feito lá no Writer, né? Na D1. Você vem aqui, ó, formatar, estilo de página. Aqui você define o seguinte, ó, eu não quero rodapé. Se você marcar aqui, ele vai criar um rodapé. Então, ele vai colocar um título lá, qualquer coisa assim. Tem um tiro o rodapé. Aqui também no cabeçalho, tem que tirar o cabeçalho, não quero cabeçalho. Eu poderia criar um cabeçalho se eu quisesse, mas como eu não quero nada, eu posso aqui também definir outras opções, né? Como formatação, eu quero paisagem. Se eu colocar retrato, não vai caber numa página, né? Vai ficar feio se eu colocar aqui, se eu clicar aqui em retrato, ó, se eu for visualizar a impressão, olha só como é que vai ficar feio, ó. Tá vendo? Ele quebrou, tá vendo? Em 2 páginas, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Ir aqui no formatar, estilo de página, e tem que definir aqui como paisagem, tá? Só esse último detalhe que eu queria mostrar. Dessa forma, a gente fez o seguinte, ó, todos esses itens aqui foram cumpridos, tá? O que a gente fez? Ó, criamos a planilha, preenchemos com os valores, definimos as fórmulas de receita bruta e total despesa bruta, de média de despesa líquida e total despesa líquida, total do trimestre, fizemos também a fórmula para calcular o valor acumulado, né, tanto das despesas quanto da receita líquida, criamos uma fórmula para a receita líquida de cada trimestre, utilizando funções, né, disponíveis lá no cálculo para todas elas. Criamos aqui uma fórmula para calcular a situação, que eu mostrei para vocês aqui, ó, calculamos, né, a situação, criamos essa fórmula, utilizando aqui uma fórmula condicional, utilizamos a formatação condicional para poder colocar os valores negativos com a fonte vermelha, né? Definimos aquele título da primeira linha, na primeira coluna, tem que estar em negrito, né? Obrigatoriamente tem que estar em negrito. E aí, a gente salvou, nós salvamos lá no início, né, com o formato ODS. Tá? Agora, no mais, é só publicar isso aqui lá na plataforma. Tá? Eu vou deixar para vocês um videozinho que eu mostro como publicar isso na plataforma, como nós fizemos lá na D1. Bom, pessoal, eu gastei um pouco de tempo aqui nessa parte final, mas eu acho que vai ser muito interessante, principalmente para os meus alunos lá de matemática. Eu acho que essa ideia de formatação condicional, de condicional, né, utilizando essa lógica condicional, acho que foi, assim, bem interessante, tá bom? Bom, feito isso, eu não tenho dúvidas que vai ser nota máxima. Tá bom, pessoal? Ok? Então, vou encerrando por aqui, vou parar a nossa gravação e nos encontramos aí numa próxima. Um forte abraço, sucesso a todos, tá bom? Aquele abraço a todos.